pastor Pedro pregou de Gênesis sobre a vida de José. Hoje a gente vai falar um pouco ainda sobre a vida desse grande homem de Deus, verdadeiramente um homem separado, com certeza desde o ventre da sua mãe, porque quando ele era ainda menino, muito jovem, Deus já usava ele em profecias, um profeta. Embora que seus irmãos não quisessem aceitar essa grande verdade, e por conta disso, o denominava aqui o sonhador, mas Deus realizou aquilo que prometeu na vida dele. É verdade que teve muitos altos e baixos na vida dele para que isso viesse a acontecer. Mas uma coisa a gente sabe, tudo tem o dedo de Deus. Tudo é propósito de Deus. A palavra de Deus vai dizer que aquele sofrimento fez José parar lá no Egito como escravo, era exatamente para que viesse ter continuidade a nação de Israel. Porque foi no Egito onde a nação israelita foi buscar o socorro, alimento, ali, não apenas, no primeiro momento, foi descer algumas vezes ao Egito, 2 vezes até, mas depois o Senhor abre as portas do Egito e não apenas coloca o povo de Deus em qualquer lugar, mas a palavra de Deus diz que José já era governador e ele coloca o seu pai na melhor terra que existia. Qual? Terra de Gósen. Terra de Gósen. Os estudiosos dizem que a terra de Gósen era antigamente o jardim do Éden. Era lá onde era o jardim do Éden. Então, a família de Jacó vai morar nessa terra, ali com toda a pompa, podemos dizer assim, de um filho de um governador, da segunda maior autoridade do Egito. Segunda maior autoridade do Egito. O Senhor faz o seu povo. É assim, irmãos. É assim que Deus trabalha na vida do seu povo. Tá? Ele pode tirar, como Deus pode até passar por dificuldade, pode até ter necessidade de comprar, de descer ao Egito para comprar, mas a gente sabe que no tempo certo o Senhor tira ele daquela condição de necessitados, de descer ao Egito para estar mendigando a compra, para ser ali considerado povo egípcio por um tempo, ali ter as bênçãos ali no tempo que eles viveram por lá. É verdade que depois dos 400 anos a Bíblia diz que o faraó já não era mais o mesmo, o governador já não era mais o mesmo, José já não existia mais, José já havia sido morto, as gerações haviam esquecido o grande feito que Deus fez na vida de José, então o povo já não era mais tratado como antes. Mas aí o Senhor também vai e resgata e faz ele herdar a terra prometida. Mas hoje nós vamos aqui falar de um pouco de bênção. Quem é que gosta de bênção? Levante a sua mão, quem é que gosta de bênção? Todo ser humano gosta de bênção, a não ser que ele não conheça. Mas quando se trata do povo de Deus, irmão, pensa no povo que espera a bênção de Deus toda hora. Todo instante, o povo de Deus vai esperar que o Senhor venha abençoar. Mas o texto que nós lemos aqui, irmão, no capítulo 48 de Gênesis, ele fala da questão da primogenitura. E o que é a primogenitura? É exatamente o nome, não precisa ser muito inteligente para saber que primogenitura ela vem de primogênito. Primogênito é primeiro. E a gente sabe que na cultura judaica existia isso
com muito, como é que eu posso dizer? Existia isso muito vivo, a questão da primogenitura na família judaica, né? Do povo de Israel. Por quê? Porque as famílias, eles tinham o desejo de continuidade. E o que é a primogenitura? É alguém, ao mesmo tempo que recebe o mais novo, aliás, o mais velho, o primogênito, mas eu quero dizer que nem sempre a pessoa que recebe a bênção da primogenitura é o mais velho. Tem situações que não pode. Por exemplo, você não recebe apenas porque é o mais velho. Porque a bênção da primogenitura, além de ser uma bênção espiritual dada por Deus, além de ser essa bênção espiritual dada por Deus, ele também recebe a maior parte dos bens deixados pelo Pai. A primogenitura só vai acontecer depois que o Pai morre. Aí é que um dos filhos recebe essa bênção. Geralmente o mais velho. Por quê, irmãos? Porque se entende que o mais velho é mais cabeça. O mais velho é aquele mais centrado. O mais velho está mais capacitado que os mais novos. Porque não é somente receber em maior porção os bens, o valor dos bens, a herança. Não é só isso. É ele também, a partir da morte do Pai. Aquele que recebe a bênção da primogenitura recebe também a responsabilidade sobre a família. Não só a responsabilidade de mantimento, mas também a responsabilidade espiritual. Ele se torna uma espécie de sacerdote, assim como o pai era. O pai era uma espécie de sacerdote para a família. E o filho primogênito, aquele que herda essa primogenitura, também tem essa obrigação de ser essa espécie de sacerdote para a família. Então, é por isso que nem sempre é o mais velho, nem sempre é o primeiro filho. Às vezes, o primeiro filho pode nascer com uma incapacidade, e aí não vão deixar uma pessoa incapaz na liderança. Então, isso estende ao mais novo. Mas na história aqui de Jacó, irmãos, a coisa é totalmente diferente. Porque quem era para herdar essa bênção, irmãos? A bênção da primogenitura na família de Jacó, quem era para herdar? Rúben. Os filhos de Jacó, Rúben, Simeão, Levi, Judá, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issacar, Zebulon, Diná, e aí vem José e Benjamim. Tá? São esses 12 filhos. Mas quem nasceu primeiro? Rúben. São aqui. Eu até quando estava passando a vista com você que eu me perguntei. Já pensou se José não tivesse aparecido nessa história? Né? Se José verdadeiramente tivesse sido morto pela fera, como os irmãos trouxeram notícia ao pai, quem iria receber essa bênção? Quem? Rúben, de maneira nenhuma. Rúben foi a maior afronta de Jacó, foi Rúben, porque ele coabitou com a sua concubina. Coabitou com uma das esposas do seu pai, usando o leito de seu pai. Então isso foi uma derrota para Jacó. Com certeza, Rúben não seria. Mas aí, quem seria então? Simeão. É por isso que Jacó vai dizer aqui, irmãos, que Efraim e Manassés é para mim, como Rúben e Simeão. Tá? Ou seja, esses dois filhos de José, que ele diz que não são Deus, agora são Deus, assim como Rúben e Simeão, assim é Efraim e Manassés.
Manassés. Entenda essa sequência. Quando é Deus que fala, tá? Quando é Deus que fala, nós vamos ver sempre Efraim colocar no primeiro lugar, depois de Manassés. A gente sabe que quem foi nascer primeiro? Quem teve a bênção? Manassés. Manassés foi quem nasceu primeiro. Mas acontece e a gente viu aquele texto, na hora que, no dia que José foi avisado que o seu pai estava doente, ele simplesmente arruma os meninos, já são jovens, né? Já são jovens, e com certeza vai fazer visita ao pai. E eu receber a bênção do avô. Né? E quando ele chega, a palavra de Deus diz que Jacó já era doente, já não enxergava quase mais nada. A Bíblia que é clara, que quando José chega na casa de Jacó, lá em Gósen, ele sai da capital, lá onde estava vivia no palácio, e vai visitar, fazer a última visita ao pai, né? Porque ele já estava ali nos seus dias, né? Então, quando ele chega lá, ele leva os 2 filhos. José pergunta de quem são aqueles filhos, e ele diz: meu pai, esses são os 2 filhos que o Senhor me deu aqui. 2 filhos que o Senhor me deu aqui. Então Jacó, com alegria no coração, de não apenas ver, porque, irmãos, a gente sabe que José era o filho mais querido, não era por outro motivo. Primeiro, que ele era inteligente, provou que era inteligente mesmo. O pai alimentava aquilo dele, o pai ensinava. A Bíblia não diz que José foi para a escola, mas ele se tornou um grande administrador, sem ir para a escola nenhuma. Né? A gente sabe que a escola dele era Jacó, que ensinava a ele as lições de casa. E uma coisa, a gente sabe que ele aprendeu a ser um grande administrador. Por quê? Porque mesmo quando ele estava preso, quando ele estava na condição de preso lá no Egito, a palavra de Deus vai dizer que tudo era organizado. Não só tudo era organizado, tudo era limpinho, como também ele se tornou um verdadeiro líder dos presidiários. Ele tinha o respeito dos presidiários. Por quê? Porque o homem era líder de nascença. Deus tinha feito assim. Deus tinha feito para ser vitorioso. E é por isso que, ainda que os seus irmãos quisessem, ainda que os irmãos tramassem, ninguém roubou aquilo que Deus havia prometido para ele. Que ele seria vitorioso, que o seu pai e a sua mãe iriam se curvar diante dele. É assim o som que tem? Mas uma pena que a mãe não pôde. A mãe nunca pôde vê-lo como o governador do Egito, né? Porque ela faleceu antes, e faleceu exatamente no parto de Benjamim. Parece? Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, irmãos, que voltando aqui para a questão da primogenitura, Simeão também não podia receber, ou poderia, porque veja só, como ele tinha tido esse problema no casamento do pai, tinha causado esse problema no casamento do pai, mas acontece, irmãos, que todos os outros participaram do crime, né, da mentira que foi levantada ali com relação à morte de José. Só que Jacó não sabia da mentira. Todos eles guardaram essa mentira como verdade. Todos eles guardaram. Com certeza, o Jacó iria dar a bênção da primogenitura para Simeão, se ele não tiver tomado conhecimento. Só que quando a história se desenrola e José vai aparecer lá no Egito como governador, aquilo muda totalmente o cenário.
muda totalmente o cenário, porque agora Jacó descobre o que aconteceu. Agora para Jacó a tristeza não era apenas através do filho Rúben, mas através de todos os outros filhos, através de 10 filhos, porque nenhum teve a humildade, nenhum teve a coragem de falar ao pai o que tinha acontecido com o irmão. E deixou, praticou lá 2 crimes, o filho com o irmão, vendendo o irmão. E a gente sabe que antes de José ser vendido, ele sofreu na mão deles, foi jogado em cisterna, mesmo que não tivesse água, mas por um tempo ele ficou ali jogado. Depois é que Judá é quem dá a ideia, tire ele daí, é melhor tirar ele dali, vendo, é melhor que vocês matarem ele ali. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, é que toda a família, irmão, nenhum deles, na visão de Jacó, agora merece a bênção da primogenitura. Os seus filhos não. Seus filhos não merecem. É por isso que aqui, quando Jacó está doente para a morte, o que acontece? Chama José, quem recebe a bênção da primogenitura? José. Só que José recebe essa bênção através dos seus filhos. Através dos seus filhos. E a gente viu aqui, depois do texto aqui, depois do verso 11, quando a gente vai ver, né? Verso 11 diz assim: Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Louvado seja Deus. Queridos, Paulo vai dizer, irmãos, que o nosso Deus é poderoso para fazer mais do que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Jacó, com certeza, irmãos, ele tinha José como morto. Jacó, com certeza, já não contava mais com a vida de José. Mas agora, quando essa mentira estiver, quando tudo isso se desenrola e Jacó aparece agora como filho, com certeza, José aparece agora como filho perdido, filho morto, a vida de Jacó, ela renasce a partir dali. A partir daquele momento, ele chega no Egito, irmãos, ele tinha 130 anos quando ele chega no Egito. Mas ele vive ainda 17 anos. E Jacó morre com 147 anos. Isso a gente vai ver no capítulo 47, lá pelo verso 28, tem essa história. Jacó morre com 147 anos, já velhinho, já não podia se levantar, já estava direto na cama. Ele se levantou ali porque ele não era qualquer pessoa que estava chegando, era o seu filho querido, era o seu filho amado. Ele ia fazer ali a coisa que ele mais esperava, porque, irmãos, a gente vê na sociedade de hoje, irmãos, pais e mães também, que faz tudo para não deixar nada para os filhos. Não tem gente desse jeito? Vou acabar com tudo, não vou guardar nada, vocês trabalham assim como eu trabalhei. Tem gente que pensa assim? É artista dentro da mídia, está gastando tudo de plástico, e se não vai deixar nenhum dos filhos, não estão com os filhos. Você acha que isso é o verdadeiro sentimento de pai e mãe? Não, a minha visão é diferente. A minha visão é diferente. A minha visão mais ou menos parece com a visão de Jesus. Jesus, ele diz: nós sendo maus, desejamos dar as melhores dádivas para os nossos filhos. Eu desejo dar o melhor para a minha vida. Eu desejo. Deus sabe disso como ninguém. Eu desejo dar o melhor para a minha vida. Tá? E eu creio que todos os irmãos aqui também têm esse pensamento. Gostaria, se não tem, gostaria de ter filhos e dar o seu melhor. Né? Então, aqui quando é trazido os filhos, José traz na sequência. José apresenta, quando Jacó questiona: quem são esses? Ele diz: esses são meus filhos. E aí Jacó diz: eu não cuidara ver o teu rosto,
Ou seja, para mim, você estava morto. Mas Deus é tão misericordioso, Deus é tão maravilhoso, que Ele fez com que Israel, Jacó, como quer que seja, visse não só apenas o rosto do filho, mas a descendência dos filhos, daquele filho, que ele apresenta como Manassés e Efraim. Louvado seja Deus. Então, quando José leva Manassés e Efraim para receber a bênção, como Jacó, a palavra de Deus diz aqui que ele já não enxergava mais, José vai trabalhar para organizar, vai trabalhar para organizar o que ele faz. Ele pega, bota o Manassés do lado da mão direita e o Efraim do lado da mão esquerda. Só que quando Jacó vai dar a bênção, o que acontece, irmãos? Jacó toca as mãos. Aí José diz: não, pai, o mais velho é o Manassés. E aí o que Jacó diz? Esse aqui também vai ser grande e poderoso, mas a bênção maior é do mais novo. A bênção maior. Pergunta, porque eu não sei. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos: quando a gente lê o Antigo Testamento, irmãos, onde se fala da história de Israel, o Antigo Testamento, falando da história de Israel, nós vamos ver Efraim muitas das vezes se confundindo com Israel. O reino do norte muitas das vezes se confunde com Israel. Tá? Não no lado de cima. Tá? Porque Efraim, a gente sabe que ficou, Efraim, a tribo de Efraim foi onde foi erguida ali, e apesar de Efraim receber a bênção e prosperar, foi a tribo que mais prosperou. Nem o outro filho, nem os filhos de Jacó prosperaram como Efraim prosperou. Prosperou a ponto de lá ser construída, eles tentaram construir a grande cidade que seria a cidade que iria ser maior do que Jerusalém, porque quando os reinos se dividem, eles passam a ser inimigos. O reino do norte inimigo do reino do sul. Quem morasse no reino do norte não passaria, não usaria a linha para assistir às reuniões dos cultos do templo. Ficaram desligados do templo, e a gente sabe que Jeroboão, que foi a pessoa que recebeu ali as 10 tribos para governar, depois de 4 anos do governo de Roboão, um governo que não deu tudo certo, porque foi ambicioso, mais ambicioso do que o pai, ainda que enriquecer mais do que o pai. Então o que acontece? O povo simplesmente leva essa questão para Jeroboão, que estava preso lá em Aliás, estava deportado lá no Egito. E aí, quando ele vem, ele promete mundos e fundos, promete mundos e fundos, e aí o povo vem 10 tribos para Jeroboão, fica só duas com o verdadeiro rei da parte do Senhor. Tá? E quando acontece essa divisão, irmãos, como eu já disse, divide. E aí o que acontece? Eles intentam fazer algo parecido com Jerusalém. Jerusalém sempre foi e sempre será, irmãos, um lugar de turismo, um lugar onde todas as nações, o salmista vai dizer, Jerusalém é o lugar onde todas as nações sobem para participar dos cultos da Jerusalém. E por conta disso, o que eles intentam fazer? O que o reino do norte tenta fazer? E quem? A tribo de Efraim. Eles constroem não apenas um templo, mas eles constroem também uma mega cidade. E aquela mega cidade, irmãos, era para que o povo deixasse de passar, ir a Jerusalém e ficasse lá na cidade. Que cidade é essa, irmãos? Qual foi a grande cidade que foi construída para ser a capital do Reino do Norte, irmãos? Um professor de teologia,
Quem? Samaria. Samaria. Né? A gente vai ver que, vamos abrir rapidinho aqui, irmãos, Isaías 28. Abra aí Isaías 28, que a gente vai ver algo que acontece. Glória a Deus. Isaías 28, quem encontrou? Como é que Isaías ele escreve esse capítulo? Ele diz assim, irmãos: ai da coroa de soberba dos bêbados de quem, irmãos? Os bêbados de Efraim. Isso aqui tem um recado de Éfraim. É para a tribo de Efraim. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor do Cairo, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Agora, qual é a promessa de Deus para esses soberbos e arrogantes que queriam ser maior do que Jerusalém, do que o templo, queria ter um templo maior do que o templo do Senhor? Qual é a promessa de Deus? A promessa de Deus diz assim: eis que o Senhor mandará um homem valente, poderoso, como uma queda de Sarai, uma tormenta de destruição, como uma tempestade de impetuosas águas que transbordam violentamente e derribará por terra. Ou seja, essa aqui é a promessa de Deus, é a profecia que Deus dá para Samaria. E a gente sabe que Samaria, ela deixa de ser Samaria no ano de 722 a.C. A Síria vem, toma de conta esse rei poderoso que iria colocar por terra essa cidade que se vangloriava por ser maior do que Jerusalém. Então o Senhor faz essa promessa, e essa promessa se cumpre em 722. 722 esse Efraim deixa de ser a cidade que se tornou. E aí o que eu digo para os irmãos? O que a gente aprende aqui, irmãos? Muitas das vezes Deus coloca a bênção na nossa mão e nós não sabemos cuidar da bênção. Nós não sabemos trabalhar, nós não sabemos aproveitar aquilo que o Senhor nos dá como bem. O Senhor deu essa prosperidade a Efraim, com certeza é para prosperar junto às demais tribos. As demais tribos. No entanto, eles se preocuparam, irmãos, então somente construir coisas que Deus abominava. Construíram templo, construíram cidade, construíram a cidade que foi a capital do Rio do Norte, exatamente, irmãos, com o intuito de ser maior do que o Reino do Sul. Isso desagradou a Deus muito. E isso fez com que essa Samaria foi a primeira a ser levada, não cativa. Samaria foi diferente. A destruição do Reino do Norte foi diferente do Reino do Sul. O Reino do Sul, a gente sabe que ele também foi levado cativo, mas por quem, irmãos? Quem sabe? Babilônia. Só que Babilônia, quando eles levam de uma maneira diferente. Eles levam ali guardados por 70 anos, toma conta do povo lá. Babilônia serve como uma espécie de faculdade para eles aprenderem, a obedecer a Deus. Eles vão para Babilônia por conta de desobediência, somente isso. Então, eles vão ali, o Senhor leva guardado. Quando chegam os 70 anos, o próprio Deus levanta um rei que manda eles de volta com toda a condição de habitarem novamente na terra de Jerusalém, de reconstruírem Jerusalém, de habitarem novamente, reconstruir o templo, reconstruir os muros, do jeito que Deus havia prometido. Já o Reino do Sul foi diferente. O Reino do Sul foi deportado. A Síria, qual é o método da Síria trabalhar?
Ele pegava, quando eles venciam o povo, o que eles faziam? Ele pegava, vencia aquele povo, tirava aquele povo, levava, colocava em algum lugar e trazia o povo de algum lugar para habitar, para substituir. E a gente sabe da história. Quando eles trazem povos ímpios, pagãos, culturas pagãs, não servindo a Deus, o que acontece? O maior desastre na Samaria, né? E a população da Samaria passa a ser uma população rejeitada, condenada, porque era povo em todo lugar. Os judeus não passavam por dentro de Samaria, porque era povo, na visão dele, povo desobediente, povo que não temia a Deus, portanto, não deveriam passar no meio daquela cidade. É por isso que a gente sabe da história da mulher samaritana ali, o poço, aconteceu aquela questão, porque o próprio Senhor Jesus ensinava para os seus discípulos que tinha que fazer, todas as vezes que passaram, evite passar por dentro de Samaria. Por quê? Porque a terra de Samaria? Porque lá na terra de Samaria, o povo não é tão santo como os judeus. A visão era essa, né? O povo é pecador. Nós somos judeus e com certeza não é bom passar por ali, né? Como eu havia dito, esse povo que saiu de Samaria, os irmãos sabem onde é que eles foram habitar. Jesus, quando ele vem, irmãos, lá em Isaías capítulo 9, ele vai dizer que o povo que habitava na região da sombra da morte viu uma grande luz. Quem era esse povo? O povo que foi levado cativo. E a região da sombra da morte é exatamente a região da Síria, a Fenícia, né? Todas as tribos dos filhos das concubinas, nenhum deles herdou terra perto de Jerusalém. Você pode ver que todos estão lá no extremo norte, lá juntinho da Síria, né? Quando ali aquela mulher, a mulher cananeia, ela tem um encontro com Jesus, e que ele passa a passos largos, ele ia ali cumprir o seu papel. Ele ia ali visitar os judeus que estavam vivendo na região da sombra da morte, tá? Os judeus que não estavam no território de Israel, mas estavam lá. Quando é que eles vão voltar, irmãos? Quando é que esse povo vai voltar para habitar em Israel? Esse povo é espalhado. O povo foi levado lá, diferentemente do Reino do Norte, porque o Reino do Norte, irmãos, ele foi desobediente em tudo. O Reino do Sul não. O Reino do Sul, ele continuou obedecendo a lei, ele continuou indo ao templo, embora por um determinado tempo, 200 anos também depois, a Babilônia também leva, porque Paulo vai dizer que todos pecaram. Não era o Reino do Sul que ia sair agora ileso, né? Pecaram também, foi levado também, mas como eu já disse, o Senhor cumpre a sua promessa de trazer eles bem guardadinho, trazer eles de volta para a sua terra. Mas como a gente estava falando aqui na questão da primogenitura, Deus, ele usa aqui Jacó e diz quem é que vai receber essa primogenitura. Quem recebe é Efraim. Embora que José viesse preparar ali o terreno, pai, esse é o Manassés, é o mais velho, a bênção dele. Esse é o Efraim, o segundo. Mas o Senhor disse: não, Manassés também vai ser abençoado, mas a bênção eu vou dar para Efraim. E a gente sabe, a gente conhece a história. Quando você vai olhar no mapa, irmãos, uma das maiores terras, quem mais recebe uma gleba maior de terra é Manassés. E não apenas do lado ocidental, ele recebe terra também do lado oriental. Por quê? Ele recebe a terra que tinha sido separada por Josué,
terra do outro lado. É a história das 2 tribos e meia que ficam do lado do deserto do Jordão. Essas 2 tribos e meia não passaram o Jordão, passaram apenas para lutar, mas depois que as terras foram conquistadas todas, depois que as outras tribos, as 10 tribos passaram, né? As 10 tribos passaram e conquistaram a sua terra, aí os soldados voltam a lutar do lado oriental do Jordão, né? Então, irmãos, a gente viu aqui o preço, o valor, irmãos, de você receber uma bênção de Deus. Quando o Senhor te promete, Ele cumpre. Passe o que passar, aconteça o que acontecer, porque muitas das vezes a gente tem a promessa e quer antecipar, quer ajudar, quer dar uma mãozinha a Deus, né? Porque Deus abençoou o fundamental dessa maneira, com certeza Ele deve abençoar assim, e não é assim. Uma coisa nós devemos aprender: o Senhor não precisa de moldes para trabalhar. O Senhor tem a sua maneira, e o Senhor tem a sua digital para cada pessoa, cada um de nós. O Senhor vai trabalhar diferentemente de cada um de nós. Se é uma cura, a enfermidade pode ser a mesma, mas a maneira do Senhor trazer a cura é diferente. Muitas vezes a pessoa está com CA, ela vai para o hospital, faz a cirurgia, descobre que tem que fazer o tratamento, e ele começa lá pelo rabo, e o Senhor cura, o Senhor restaura, mas a outra pessoa com o mesmo CA, talvez ele não seja tratado apenas com a rádio, é necessário a química, e muitas das vezes é rádio, química e ainda vai, né? Isto fica claro, irmãos, que o nosso Deus, Ele tem uma maneira única de trabalhar nas nossas vidas. Mas só tem uma coisa que a gente tem que guardar: é que o nosso Deus, a sua maneira de trabalhar na minha vida é a melhor possível. Com certeza, nosso Deus tem o melhor para cada um de nós. Sabe, daqui nessa noite, com essa esperança, com essa expectativa, com essa promessa, Deus tem o seu melhor para cada um de nós. Nós não chegamos no fim, não, pelo contrário, ainda eu e alguns ainda que já estamos com uma idade mais avançada, mas com certeza Deus tem promessas, Deus realiza promessas, Deus ainda realiza sonhos, né? Então sonhe, creia, busque servir ao Senhor, porque a gente sabe que tudo tem um preço. Tudo que Deus faz na vida do homem tem um preço. Pode olhar, eu posso nem entender, eu posso nem compreender porque que Deus me tratou assim e tratou fulano de outra maneira. Eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe porque Ele nos trata de maneiras diferentes. Então, que o Senhor venha nos abençoar nessa noite, né? Que nós saímos daqui com bênção da primogenitura dada por Deus. Ainda que nós não sejamos o primeiro, mas a gente sabe que quando a gente se propõe a ser cabeça, o Senhor se capacita com cabeça. E nós aqui não queremos ser cauda, não, queremos ser cabeça. Porque cauda, irmãos, é para aqueles que não têm o direcionamento de Deus. Todo aquele que espera, que confia, que busca o direcionamento de Deus, ele é cabeça, ele tem vitória, ele conquista o que ele quer, ele conquista o que ele quer. E nós estamos aqui, irmãos, buscando conquistar, em primeiro lugar, a realização da grande promessa, que é a de estar com o Senhor. Essa ninguém troca por nada. E muitas bênçãos na terra que ainda vivamos nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe. Aqui eu tenho um aviso, que é